Está no ar mais um BDF Entrevista, hoje comigo Lucas Salum, sempre muito bem acompanhado. Hoje, minha gente, a gente tem a alegria de receber mais um Baobá no nosso programa. A gente vai conversar simplesmente com o autor de mais de 50 publicações, também são mais de 300 composições musicais, a maioria delas sambas que fazem parte do nosso imaginário popular. Estamos falando dele, Ney Lopes, de Irajá para o mundo, agora para o Brasil de fato. Ney, meu amigo, que alegria poder recebê-lo aqui. Obrigado pela disponibilidade, viu? Prazer é todo meu. Estou dentro do meu universo. Maravilha. Ney, eu acho importante começar essa entrevista para todo mundo que está nos acompanhando, trazer algumas informações básicas da tua trajetória. Primeiro que a gente está falando com uma pessoa que já recebeu 4 vezes o título de honoris causa, né, de doutor honoris Sim, causa em universidades federais, Brasil afora. Estamos falando de uma pessoa que já recebeu o mérito, a medalha de mérito Rio Branco, né, a maior honraria que a sim, gente tem, além de também ter sido premiado algumas vezes com Jabuti, né, que é a sim. principal premiação da literatura brasileira, muitos por manuais que você Uhum. escreveu, inclusive esse, deixa eu pegar aqui e mostrar para todo mundo que está nos acompanhando, a tua mais recente publicação, o Dicionário de Direitos Humanos e Afins, como eu estava comentando, mais um dicionário, Ney Lopes. Sim. Conta por que tantos dicionários, Ney? Olha, tem uma explicação. Eu acho que no campo até da campo psíquico, né? Eu tive um desastre na minha vida. O primeiro terrível. Eu perdi um filho com ele com 4 anos de idade e com no dia seguinte ao aniversário eu perdi esse filho num acidente na praia. E eu fiquei desarvorado, claro, né? Tem a mãe dele e tal, mas eu fiquei desarvorado. E dei a ler assim, meio sem direção, ler sem direção, para preencher. E, e, e o que me, me, o que se apresentou para mim como mais importante foi ler dicionário. Porque eu acho que realmente o dicionário é uma coisa maravilhosa. Né? Você está num assunto, daqui a pouco você pensa no assunto que você está e vai buscar essa coisa que você está preenchendo essa sua memória, sua sensibilidade, com outro assunto, etc. E comecei assim. Por outro lado, foi um momento também que eu comecei a sentir um pouco de necessidade de informar as pessoas que eu estava fazendo alguma coisa. E informar exatamente aquelas pessoas que precisassem de algum tipo de informação. Nasceu aí a coisa. Eu fiz um pequeno livro com um colega que ele tinha uma formação na UERJ, na cadeira de africanismos. E também ele estudava e depois veio a lecionar língua árabe. Olha só. Interessante. E ele me propôs, dentro dessa turbilhão todo, sem que ele soubesse do que estava se passando direito na minha cabeça, ele disse, vamos juntar os nossos interesses e conhecimentos, vamos fazer um livro sobre o islamismo no Brasil. Uhum. Eu digo, vamos embora, você entra com o seu jogo, eu entro com o meu. E fizemos um livro chamado Bantus, Malês e Identidade Negra. E esse livro abriu, feito sem nenhuma pretensão, né? Pretensão acadêmica, por exemplo. Eu não me considero um acadêmico. Eu tenho uma formação, até meio errátil também, que foi uma formação em direito. Mas eu não tinha que ser advogado. Tanto não tinha que não continuei. Me graduei, exerci um pouco, algum tempo, essa profissão de fórum, né? de
eu não sabia não sabia nem tive quem me informasse, até pela dificuldade da minha família, que é uma família muito grande, muito boa, muito grande, mas sem, sem vida universitária, sem vida escolar, pelas carências, etc. E tal. Então eu não tive quem me explicasse. Eu tinha que ser cientista social. Pô. Tinha que resolver a vida. Não, eu digo, eu vejo hoje, né, eu deveria ter buscado o caminho das ciências. Entendi. Aí fui para a advocacia, que é uma outra coisa, né? Envolve alguma parte aí as questões sociais, tanto que a gente está até discutindo isso, né? Mas não era, acho que não era isso que eu tinha que fazer. Aí comecei a fazer o que me dava na telha. Comecei com esse Mantos Marinhos e Identidade Negra. O segundo livro já foi uma outra... Você vê como é que são as coisas. Já foi uma discussão sobre a questão das escolas de samba. Sim. A questão do samba na década de 80, no início da década de 80, como começou a mudar tudo no universo da escola de samba. E, por sorte, o João Batista Vargens, que é esse colega, também gostava do assunto samba e tal, mas aí caminhamos por aí. Até que eu achei acho que eu achei um caminho, né, dentro do dicionário. E do dicionário, evidentemente, fui fazendo textos mais completos, mais extensos e tal. E estou aí nisso até hoje. São 50 anos dentro desse tipo de trabalho, exercitando uma coisa também que não tinha nada a ver com a advocacia, que era a minha criação intelectual Sim. e artística. Aí comecei a fazer, sempre gostei de música, sou de uma família de músicos amadores, muitos, todo mundo com muito, não tenho mais nenhum irmão, já tive 12, mas não tenho mais nenhum, e muito voltado para a música, né? Muito voltado para a música, aí as coisas foram se encaixando, o destino é muito sábio, né? As coisas foram se encaixando e eu consegui uma certa visibilidade dentro da música e, ao mesmo tempo, na literatura. Já saí do universo no qual eu tinha me iniciado. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada também. Comecei a escrever alguns livros que receberam de alguns lados louvores, etc. Tal, e de outro lado, não, mas esse cara está fazendo racismo ao contrário, está escrevendo coisas sobre o ambiente negro. Tu chegou a receber essas acusações? Recebi. Sobre o movimento negro, etc. Tal, mas está fazendo caricatura. Eu sempre ouvi eu não sei quem que me falou, mas sempre ouvi dizer que existe um tipo de humorismo, principalmente dentro das pessoas de origem hebraica, que é desmoralizar o racismo. E era isso que eu fazia. Dentro do ambiente de escola de samba, por exemplo, que eu estava vivendo, eu vi uma coisa interessante e fazia disso uma parte de um livro, contar qualquer coisa sobre isso, mas estava informando como é que a coisa está ali dentro, informando sobre o racismo também, etc. Tal. E estou aí, então estou nos cinquentinha. Contribuindo muito aí, não só para a literatura, mas para a cultura brasileira de uma e forma... feliz de estar fazendo isso, principalmente pelo seguinte, eu tenho um casal de netos, um rapaz e uma moça, que são ela já formada e o menino já formando também, exatamente dentro da linha das ciências sociais. E eu acho que isso é um prêmio que eu estou ganhando com isso, né? Sim. Então, estamos aí.
Ei, Ney, logo no prefácio desse livro, tu conta um pouquinho das motivações para escrever especificamente esse dicionário, né? Uhum. Tu já teve todas essas outras motivações que tu acabou de discorrer pra gente, mas falando especificamente dessa publicação, tu conta como as eleições de 2022 mexeram contigo e te despertaram essa necessidade de escrever, de aflorar, de publicizar, de comunicar para as pessoas alguns conceitos que me parece que estavam ficando um pouco esquecidos Sim, nesse debate político. Foi mais ou menos por aí a foi, motivação? foi por aí. E primeiro para esclarecer, né? Porque eu acho que a mídia, etc. Tal, primeiro com essa invasão do inglês no nosso pensamento, né? Nas nossas escritas, né? Essa, essa, esse- essa, essa globalização da fala, né? De um modo geral. Aí estou vendo gente aí passando muita necessidade, gente sofrendo, gente sem entender o que está acontecendo. Aí me deu essa ideia de explicar o que é. Eu acho que, antes de tudo, eu acho que a brabeza toda que toma conta do mundo inteiro agora, e do nosso país também, né? Claro, infelizmente, é essa incompreensão sobre o que está acontecendo, porque os conceitos não são explicados. Né? A ideia foi essa, esclarecer as pessoas. Inclusive, Ney, algo que me chama a atenção e difere muito de um dicionário padrão é o quanto você se permite esclarecer um conceito com linhas, palavras, não naquela síntese assim que normalmente o Aurélio entrega, né? Tu vai ver Exatamente. cadeira, né? Local para sentar, normalmente de 4 bases, ponto, já vai pro Uhum. próximo. Aqui tu realmente se permite destrinchar um assunto e me parece que é um combate, é uma afronta ao que tem sido muita comunicação na internet, né? Que as coisas ficam assim pulverizadas. Exatamente isso. Eu sem querer, sem elaborar isso, eu fui fazendo. Não, tem que esclarecer o que é mesmo, não é dizer podcast. Não, não é isso. Vamos dar um nome isso. Isso tem um nome, entende? Eu tenho sentido muito isso e me incomodo muito com isso. Né? A linguagem global não é bom, isso não é bom. Não é bom para Mas gente. tu acha que E isso tem é. gente que gosta. É, tem gente que gosta, claro, as gerações vão se adaptando no geral, embora não seja uma questão geracional, e até um pouco isso que eu queria trazer contigo. O quanto Hum. tu acha que essa pulverização dos conceitos, a nossa incapacidade de poder esperar uma explicação um pouco mais prolongada é resultado da internet, ou te parece que talvez ao longo da nossa história a gente sempre foi acostumado com esses lacres que a gente fala hoje? Claro, claro. A gente tem aí um período aqui no Brasil, por exemplo, em que se falava francês na Rua do Ouvidor, né? Eu tenho até um samba que aborda essa questão. Uma mulher que é crítica mesmo, só fala francês. E essas coisas em francês, da, do pós-abolição, por aí, né? Década de 20, isso ficou no nosso léxico, né? Lá todas as palavras em francês que estão dessa época ficaram, né? Mas eu acho que o que está entrando agora entra mais com a malícia de, de destruir. Eu sinto assim. Vamos dar esse nome, digamos que fosse pensado dessa forma. Vamos dar um nome que seja global para o mundo inteiro, aí as pessoas não vão se preocupar muito com isso. Acho que deve ser. A minha intuição Entendi. leva que é isso. Esvaziar o Dom- sentido. Exato, leva ao domínio, né? Domínio mesmo. Eu acho que a questão dos direitos autorais, dos direitos autorais é um verbete. Que direitos humanos é tudo isso, né? É diminuir mesmo a capacidade de conhecimento, a capacidade de destrinchar o que é isso aí. As pessoas não estão preocupadas, quer ter, né? O ter, o comprar, o usar, é muito mais importante do que o saber.
Eu acho isso. Paulo Freire falava muito sobre isso. O método de alfabetização dele buscava justamente buscar os sentidos das palavras que faziam sentido para as pessoas, né? Exatamente. Era isso. Eu não conheço muito bem a obra de Paulo Freire, mas sei que foi exatamente isso por aí. Ao povo que é do povo, talvez, né? Isso aí tem É, muita coisas exato. coisas que o povo cria e daqui a pouco já está com uma outra conotação, servindo a outros propósitos, né? É isso. E a gente vive hoje esse momento, o mundo inteiro em guerra e as pessoas não entendendo por que isso está acontecendo. O Brasil, então, está sendo uma coisa impressionante. De caramba, como é que essas pessoas não estão vendo isso que está acontecendo aí, né? Por falta De um de um dicionário dicionário, né? bem escrito, não só por homens brancos, mas por pessoas Exatamente. que conhecem da nossa cultura. Exatamente. Ney, um ponto muito alto do livro que eu queria comentar contigo é o quanto tu coloca em evidência, em voga, debates extremamente atuais sobre feminismo, combate ao Uhum. machismo, contra a misoginia, transfobia, entre outros quesitos. Isso me parece muito valioso porque a gente sabe o quanto as rodas de samba, embora sejam ambientes muito agregadores, muitas vezes acabam reproduzindo também machismos, Certo, exclusões. certo. E aí eu queria trazer um pouquinho esse debate para ti, colocar mais um caldo nesse debate, que quando a Uhum. gente vai pesquisando bastante da história do samba e ouvindo muitas pessoas, Tereza Cristina, Fabiana Cosa, elas defendem muito que o samba nasceu nas mãos de mulheres negras, as Aham. famosas tias, a tia Certo, é. Seata, a tia Amélia, que eram baianas, vieram para o Rio. No entanto, quando a gente vê a consolidação do samba ao longo da década de 50, 60, 70, 80, são homens negros, é a maioria, é claro, mas são homens, os grandes compositores e cantores. O que aconteceu nessa quebra de ruptura para que o samba se legitimasse também como as mulheres como protagonistas? Olha, eu acho que, bom, primeiro o machismo, né? Eu acho que o samba são as duas vertentes caminhando assim juntas. A, 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 a- vamos dizer aqui agora aqui, a questão espiritual, né? A questão das religiosidade. Durante muito tempo no Brasil, houve um predomínio das mulheres, né? A partir da Bahia e tal. Daí a figura da baiana. E nesse ambiente é que surge o samba, né? E houve uma coisa interna, que ninguém acho que estudou isso bem, do predomínio masculino que veio por trás disso. E as mulheres ficaram meio em segundo plano, né? Embora fossem criadoras ainda, etc. O homem assumiu. O homem assumiu e assumiu de uma maneira muito estranha, né? Muitas vezes ligada à contravenção, ao crime, etc. Tal. O que houve foi isso. Eu acho que isso tirou um pouco da mão das mulheres essa, essa predominância, né? Dentro do universo do samba. Mas houve uma coisa mais fácil de perceber e mais próxima de nós, que é o que acontece no ambiente do samba com a globalização, né? Com a economia de mercado, essa coisa. Isso foi muito para mim foi muito forte, eu percebi muito isso. Eu tenho uma história que está sendo divulgada na minha biografia, que está sendo elaborada, minha autobiografia. Me pediram para fazer isso. Foi um profissional que disse: não, você tem que contar a sua história. E eu me conscientizei de que era bom. E eu estou fazendo, a gente Bom, já está na fase final, está ficando muito bonito, inclusive muito bem ilustrado, etc. E tal. que ótimo. E o que acontece é isso, é a escola de samba se monetizando, né? É um termo até
bastante recente, né? Monetizando, porque tudo é dinheiro, e o dinheiro no carnaval da escola de samba, o dinheiro é o carnaval. A escola de samba não precisa, na minha opinião, já até tive aborrecimentos por essa discussão, mas as pessoas têm que entender que eu estou falando para o bem. Eu sou uma pessoa que gosta muito do samba, vivo, de certa forma, do samba, não o samba da escola de samba, mas, né, a minha música é a música urbana do que toca no rádio, etc. Tal, porque o samba, a escola de samba, se concentrou no carnaval, virou um apêndice do carnaval, quando deveria ser o diferente. O carnaval que deveria ser o apêndice da escola de samba, né? Então, isso, a gente chega aí nas cantoras que você citou, que são ativistas também, e tal, tal, a gente chega aí. Então, o que eu vejo, como é que essa coisa chegou ao que está, está bem claro num momento em que a escola de samba deixa o seu aspecto de grêmio, que é Grêmio, eu fui buscar a etimologia de Grêmio há pouco tempo, é coisa de berço, né, de agremiação, etc. Grêmio recreativo, é uma junção de pessoas que se reúnem para se divertir. Sim. Fazer Grêmio recreativo, escola de samba, etc. E tal. E já foi assim. Até a década de 50, 60, já foi isso. As escolas de samba tinham uma carta, digamos assim, recreativa, que englobava essas coisas todas. Era realmente uma coisa de clube, né? Dentro de onde se dançava o samba samba de salão, né? Que o samba de salão, a dança do samba de salão virou uma coisa assim as pessoas se admiram muito, e a gente não sabia que tinha isso. Gente de escola de samba que não sabe que o samba foi para o rádio, e do rádio foi para os salões de samba, quase que significativamente frequentados por negros, né? A criatividade do samba, a dança, às vezes tem assimilando coisas do tango, assimilando coisas. Isso eu achava quando jovem e menino ainda, eu achava isso maravilhoso. Foi isso que me atraiu. Não o carnaval. Não o carnaval. Então, a escola de samba perdeu perde primeiro quando resolvem fazer grandes edifícios para sediarem as escolas. Isso começa com a escola de samba de Mangueira, na década de 60 para 70. Criou o Palácio do Samba. Aí o terreiro, que a gente chamava, deixa de ser terreiro, vira quadra. Quadra vem das escolas, mas das escolas convencionais. A quadra de basquete da escola, ou até do militarismo, né? Uhum. Não é mais terreiro, terreiro é uma palavra. O uso da palavra terreiro vem da religião, né? O terreiro de mamãe fulana, terreiro, etc. Tal, que não é exatamente um terreiro para dançar, mas tem essa finalidade. As grandes festas dos orixás, etc. Tal, aquela coisa. Então, são palavras, né? A gente está brincando com palavras e as palavras estão perdendo a sua finalidade. Essa que é. E tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Né? Então é isso. A gente precisa retomar a nossa paternidade sobre essas coisas que nasceram
na nossa mão, na mão dos nossos ancestrais, etc, etc, E te etc. parece que a gente está recuperando? A gente tem conversado com algumas pessoas, alguns expoentes do samba, como esses últimos desfiles, esses últimos samba-canção, eles estão conseguindo retomar de fato a origem disso mesmo que a gente estava falando, de onde nasceu o samba, do terreiro, homenageando de fato divindades de religião matriz africana. Tu também concorda com esse movimento, Não, né? comecei a ver, por exemplo, com a escola de samba levando o candomblé para o desfile, etc. Tal. Interessante, é a nossa cultura que está aí sendo montada, sendo mostrada e tal. Não é mais aquela coisa do início, que eram só as grandes figuras da pátria, né? E isso deu, para mim, achei de coisas muito estranhas que surgiram nesse momento. A escola de samba exaltando alguém que não foi uma pessoa positiva para as comunidades negras, etc. E tal. Isso aconteceu também. Mas aí é a coisa do espetáculo em cima da verdade. Né? Aí começa, não, vamos fazer um enredo sobre o orixá, tal, isso assim, assim, porque o que envolve esse orixá é muito bonito, muito teatral. Não, aí começa a fugir, né? Aí começa também a concorrência. Não, a escola no ano tal, a outra escola, a adversária, ela fez um enredo, vamos fazer um melhor? Quer dizer, é a competição, é a competição não, não lógica, né? É a imitação, etc. E tal. Isso leva muito a perder, né? Então é sobre isso que a gente tem que tá, tá, estar alerta, né? Sim. Estar alerta. O samba, ele tem uma característica muito própria. Eu te pergunto agora se, na opinião do senhor, é uma característica única entre qualquer outro gênero musical de fazer essa autorreferência, né? Isso é Exato, notório entre grandes compositores, entre as exato. próprias escolas de samba, de sempre louvar e lembrar quem veio antes. Te Aham. parece que é único do samba isso? Não tem nenhum outro gênero que faz igual mundo afora? Eu acho que, por exemplo, na diáspora, né, africana, nas Américas, tem algumas, algumas vertentes que caminham por esse lado que você está falando, e eu acho muito bom. A música afro-cubana, por exemplo, tem muito disso, é coisa. Eu sou vidrado na música afro-cubana por conta de como se busca em Cuba e vizinhos, né? Se busca essa ancestralidade, essa coisa de falar em coisas do tempo de vovó, É. etc. Tal. Eu acho que isso é muito importante e existe isso nas Américas, né? Existe isso nas Américas. Uma quantidade muito grande de expressões de dança, etc, etc, etc. Persistem nos, nas, nos países da diáspora, aqueles que receberam bastante trabalhadores escravizados que vieram para trabalhar. O que não acontece, por exemplo, ou acontece pouco, na Argentina. Né? Na Argentina já não acontece isso. Eu aprendi há pouco tempo uma coisa que eu não sabia. O tango, a dança do tango argentino, era uma dança de homens. Até não sei quanto, uma dança de homens para demonstrar força. Olha só. Fazendo aqueles passos atléticos, né? Era uma dança de homem. Não é interessante? Você vai falar isso para Para um a argentino? gente vai ficar invocado por você. Vai. Ei, Ney, agora já que a gente está falando um pouco sobre essa autorreferência, eu queria também falar um pouco das tuas composições e principalmente com grandes parcerias, com nomes que ainda estão entre nós e outros que nos deixaram recentemente, a começar pelo Arlindo Cruz, né? Sim, sim. Vocês fizeram muitas músicas juntos, Sambista Perfeito. Não cheguei a Arlindo não cheguei a fazer, fiz duas, né? O Sambista Perfeito e tem uma outra música também meio um samba bom e crítico também,
Não fiz muita coisa, mas eu admirei muito o Arlindo, o trabalho dele, e ele sempre foi muito carinhoso comigo, mais novo, respeitoso comigo, e um grande músico, porque o pai dele foi um grande violonista também, da turma do Candeia, aquele pessoal lá de Portela e tal, e o Arlindo herdou isso tudo. E tem um repertório, não pode imaginar. E tem outros também que não são nem ligados à escola de samba e que têm um repertório fundamental e grande e estão aí, né? Então tem uma boa safra e a gente está vendo alguns mais novos chegando também, mas a gente tem que uma boa parte deles, que são bons, estão indo pelo caminho da escola de samba, que agora, nesse momento, tem um outro problema que é o seguinte, qualquer um pode fazer um samba para uma escola de samba e concorrer e ganhar. Enquanto eu participei ativamente da escola de samba, não podia ser assim. Você pertence a essa escola de samba. Eu tenho eu fui compositor da Acadêmico de Salgueiro durante um bom tempo, mas nunca cheguei a concorrer com samba enredo, nunca fui vencedor em nenhum momento. Aí, há 2 ou 3 anos atrás, a escola de samba de Nilópolis, Beija-Flor, resolveu me fazer uma homenagem dentro do enredo. Aí me perguntaram se eu aceitava e tal. Não, claro, mas como é? Como é que vai ser? Vou ter que ir lá? Vou ter que desfilar na escola? Não, não, não. O carnavalesco muito inteligente é que nós temos eu não me lembro do nome do enredo, mas tem uma parte do enredo que fala da poesia. E nessa poesia, nós devemos lhe homenagear. Eu tenho um livro de poemas chamado Poétnica. Então, eles fizeram a Beija-Flor fez um quadro dentro da escola de samba, e mais especificamente dentro da bateria, com esse nome, Poétnica. E a madrinha da escola de samba, a principal passista, fantasiada de Poétnica. E é assim que eu digo, não, tá bonito e tal, mas eu quero lhe dizer que eu não se a escola me convida para participar do desfile, participando dentro mesmo, eu não posso, pois assim, porque eu pertenço ao Salgueiro. Pertenço. Eu já não participo há alguns anos, mas tenho uma ligação afetiva muito grande. Eu digo, não, eu pertenço. Na minha época de rapaz, quem sair, desfilar, ainda tinha o repórter que dizia assim, esse negócio de sair, de desfilar, não. Quem desfila é soldado. Sambista sai, desce, quando desce do morro, sai para a avenida, etc. Eu aí disse lá, não, porque na minha época de ativo participante da escola de samba, o integrante de uma escola de samba vestiu a camisa de outra, mesmo que seja uma homenagem, isso é um crime de lesa pátria, ainda falei, ainda escrevi isso. Aí entenderam e tal, mas a homenagem foi feita, eu fiquei muito feliz, porque é uma escola de samba de muito peso, né? Muito peso. Eu tenho até uma história engraçada de abrir assim rapidamente. Por favor. Eu fui a Angola umas 3 vezes lá com o Martinho da Vila. Aí nós vimos um rapazinho que se aproximou de nós, carioca, aí brasileiro, carioca, conversando com ele, ela falando do Brasil. O que você gosta mais? O que você gosta mais do Brasil? Aí o garoto falou assim, Beija-Flor. Ah, é? Você gosta de aves, pássaros? Não, a escola. E em Angola, isso, um garotinho vibrando. Que forte. Televisão, né?
Então, são esses conteúdos que a gente tem que lutar por preservar. Né? Mas fica muito difícil, porque a, a economia, voltando, né? A economia é toda voltada, dirigida para essa coisa do consumo, consumo, consumo. E a escola de samba está nessa. Sente que de alguma maneira a gente poderia dizer que o samba foi corrompido por esse poder do capital? Daria para dizer alguma coisa nessa ordem? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que sim. Tem um forte laço, forte laço comercial, né? Uma coisa assim. Vamos ganhar, porque ganhando a gente vai ganhar mais. Ganhando hoje, vamos ganhar mais. Eu acho que é isso. E isso tudo me faz lembrar um pouco da história do Império Serrano, né? Que é uma escola que ela realmente foi fundada a partir do Sindicato dos Estivadores do Rio de Sim, Janeiro, e nunca perdeu muito bem essa convicção de fazer sambas de protesto, inclusive em plena é. ditadura militar protestaram em Sim. frente no desfile. Te parece que é um bom exemplo ou até Império Serrano desvirtua um pouquinho de tudo isso que tu está defendendo, Ney? É muito difícil você sair do que foi estabelecido, né? Aí você já vai entrar perdendo, né? Se você não entra com essa cabeça de ganhar, é difícil. Agora, mas aí entra uma outra coisa, que é o samba, dentro desse contexto, o samba como a coisa mais importante dentro da, 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 da cultura brasileira. O samba tem esse nome, né? Tem esse nome, esse tipo de reconhecimento, né? Que é importantíssimo. O samba, eu acho que a quantidade de gêneros, de subgêneros, estilos, etc., que o samba conseguiu ter, eu só consigo ver isso na música afro-cubana e na música norte-americana. As variedades que nasceram As ramificações. ramificações é perfeito. O samba é isso. Mas aí você só prestigiar, ou só prestigiar mesmo, e só ajudar a essa vertente, que é a vertente do dinheiro, aí isso diminui muito. Não, porque a indústria da música também está sempre muito querendo exibir coisas novas, ou então juntar coisas que teoricamente não se juntam, para juntar para poder ganhar mais dinheiro, para poder ampliar o seu mercado. Né? Eu vejo assim, eu não sou economista, mas eu vejo isso. E isso realmente é muito, muito sério. E é muito difícil de sair dessa. Né? Ney, nosso tempo está basicamente se esgotando. Muitas perguntas, infelizmente, ficaram para fora, quero dizer, ficaram para o final, a gente não vai conseguir incluir, o que significa que já já a gente vai voltar a conversar. Tu já falou que daqui a pouco está saindo uma autobiografia, ano que vem acho que já está um ótimo papo para a gente retomar essas conversas. Mas tem uma última brincadeira, provocação que eu queria trazer para ti, que uma das tuas músicas mais célebres, que eu tenho um apreço especial, que é Samba de Irajá, Sim. que tu faz uma linda homenagem a esse teu reduto, esse local onde tu nasceu, e muitos outros grandes compositores são de lá. E no refrão tu fala: Ei Irajá, o samba foi a única coisa que eu pude te dar. Pensando em toda essa trajetória, esses 40 minutos que a gente teve de conversa, título de honoris causa em 4 universidades, méritos do Rio Branco, e títulos também por premiações de escritor, me parece que está na hora de atualizar. Não dá para dizer que só o samba que tu pôde dar para Irajá foi muita coisa, né, Ney? Foi a época em que foi feito, né? Meu pai faleceu em 1960, já velhinho, e ele não viu as coisas que eu fiz, né? Quer dizer, não viu, tá olhando e tá sempre, certamente, se vangloriando vangloriando é feio essa palavra, mas está me acompanhando.
Mas até os 60 anos do meu pai, e eu não tinha, eu estava ainda muito indeciso, né? Não tinha conquistado. Eu via o seguinte, ele fez teve tanta importância na minha, na minha vida, na minha criação, né? Que eu sou o filho mais novo da família, isso é muito abordado, é o tema da minha autobiografia, né? Porque as pessoas me viram em casa com dotes para muita coisa interessante. Eu desenhava muito, eu dançava, eu cantava, eu fazia. Mas até o momento do falecimento do meu pai, eu não tinha revelado isso, né? Para ele, para dizer a ele, ele não tinha, talvez não percebido isso. E eu estava meio crise, ainda fazendo. Não tinha entrado nem para a universidade. Poxa, eu chegar à universidade seria a primeira grande coisa que eu ia dar a ele, porque nenhum dos meus irmãos, embora todos fossem muito bem dotados, nunca tiveram essa possibilidade. E foi isso, foi no momento em que eu dei uma baqueada, vou dizer assim, eu aceitei pouca gente sabe disso. Eu aceitei um bico para fazer freelance, num escritório de um deputado. Olha só. Que era figura de direita detestável. Meu Deus. Eu tive que. Me ofereceram, eu digo, eu vou. E não pensei nisso. Depois que eu pensei, caramba, meu pai não era politizado de livro, mas tinha uma noção muito clara sobre isso que a gente está conversando aqui. Aí eu caí nessa, né? De caramba, eu fiz uma coisa que. Aí me deu uma tristeza. Foi quando eu escrevi meu samba é a única coisa que posso te dar. Felizmente eu estou conseguindo reverter isso, né? Tenho certeza que em qualquer lugar que ele esteja te acompanhando, ele percebeu que foi muito mais do que este samba que tu pôde entregar, foram muitas coisas. E essa entrevista também, Ney Lopes, que alegria imensa poder ter compartilhado alguns minutos contigo, uma honra imensa. Saiba que a casa sempre está aberta, sempre que o senhor quiser voltar, a gente vai abrir as portas e te ouvir o tempo que for necessário, viu? Eu fico muito feliz de ser entrevistado por um profissional com tanta identidade com o que eu penso. Poxa. E a própria expressão também. Muito obrigado a você, sinceramente. A gente que agradece. Esse foi então mais um BDF Entrevista. Agradeço demais a sua companhia por aqui. Lembrando que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira. Você confere no YouTube do Brasil de Fato e na TVT sempre a partir das 7 horas da noite. E a gente também chega na Rádio Brasil de Fato 98.9 FM sempre a partir das 9 horas da noite. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.